Infelizmente, desde o início do ano de 2020, vários casos já foram reportados pela nossa equipe de reportagem a respeito de estupro de vulnerável. Fatos esses registrados não só em Pontes Lacerda, como também nos municípios da região. Mas os números que são apresentados por parte do psicólogo do Poder Judiciário aqui do município são alarmantes. Isso porque um aumento de 48% dos casos de estupro de vulnerável. Esses são os números através dos casos registrados. Muitos outros ainda vêm acontecendo e o Poder Judiciário, nem mesmo a polícia, ainda tomaram conhecimento. Diante dessa situação, o psicólogo credenciado pelo Poder Judiciário aqui em Pontes e Lacerda traz um alerta principalmente às famílias e falam sobre os procedimentos para que essa criança, vítima de qualquer abuso, possa ser interrogada sem sofrer nenhum outro trauma. Toda a nossa lei, todo o nosso trabalho é embasado em cima da proteção integral da criança e do adolescente. E para isso a gente conta não só com uma equipe especializada, mas a gente precisa contar também com as famílias dessas crianças, com a estrutura que dá suporte para essas crianças. Porque só a partir do momento que um caso desse chega até nós, a partir do momento que existe uma denúncia, é quando nós conseguimos fazer alguma coisa. Nós estávamos observando agora hoje no município de Pontes e Lacerda, existe uma estimativa de que esses casos aumentaram em 48%. E se a gente for tratar a nível de Brasil, nós temos aí um aumento muito maior, e o que é mais assustador é que a maioria desses casos, cerca de 76%, ocorre dentro do contexto intrafamiliar. E o que significa isso? Dentro da família ou por alguém que a criança conhece. Então, é necessário ficar de olhos abertos, nós estamos aí em meio a uma pandemia, e isso faz com que, às vezes, dentro de casa, a criança esteja ainda mais sujeita a esse tipo de violência. Nós sabemos que quando a criança vai para a escola, por exemplo, ou vai para outros contextos sociais, seja igreja, seja cursinho, nós temos a possibilidade de que talvez ela se sinta mais confortável para se abrir. E quando a gente entra em um momento como esse de pandemia, talvez a criança não esteja tendo a liberdade e o conforto de poder relatar isso para alguém, o que já é extremamente difícil em todo caso. Outra coisa que é extremamente importante salientar é que a gente sabe e que é previsto em lei que o cuidador, né, seja o pai, a mãe, o responsável, tenha completa consciência de que, a partir do momento que um fato desse chega ao conhecimento dele, é necessário que exista uma denúncia. Nós também sabemos que existem vários motivos dentro dessa estrutura, várias situações que às vezes impedem que essa denúncia seja feita. E aí a gente precisa considerar o fato de que a violência já pode vir acontecendo há muito tempo, às vezes a pessoa que comete o crime é a provedora ou provedor dessa família, mas hoje nós queremos deixar muito claro para as famílias ou para alguém que sabe que um caso desse vem acontecendo, que existe todo um amparo judicial a partir do momento que essa denúncia seja feita, tanto para a criança quanto para a sua família. O judiciário, ele, além de acolher essa denúncia, ele vai fazer os encaminhamentos necessários para que a família e a criança esteja protegida. Então, assim, nós temos casos, por exemplo, e um trabalho muito bacana feito junto à polícia, de que exista um monitoramento, exista um resguardo, um amparo, tanto social quanto psicológico para essa criança e para essa família. Então, assim, não tenham medo de denunciar. Desde 2017 nós temos o depoimento sem dano, mas aqui em Pontes e Lacerda, agora especialmente, nós temos a grande vantagem de termos pessoas envolvidas e que estão motivadas a promover um trabalho de verdade. A gente sabe que por muito tempo houve esse medo e que ele ainda existe, mas quando nós trazemos essa informação de que existe a gente quer manter a segurança dessas pessoas, eu acho que abre espaço para que a denúncia seja feita com mais tranquilidade. Né? Então, se você conhece um caso, se você tem consciência de um caso desse, saiba que hoje a denúncia pode ser feita com segurança. E a criança ou adolescente
não vai sofrer, não vai ser revitimizado, porque a gente tem depoimentos sem dano, e a gente tem inúmeras ferramentas hoje para tratar a criança e adolescente de forma acolhedora e promover a proteção integral, seja dessa criança ou também do adolescente. E o conhecimento por parte do Poder Judiciário, até o tratamento psicológico, pode ajudar a essa criança crescer de forma mais tranquila e também tendo melhor convivência com a sociedade? Sim, com certeza. Como o Dr. Maurício já havia falado, e é importante ressaltar, quanto mais rápido a denúncia acontece, mais rápido a possibilidade de que esse trauma seja minimizado. Nós sabemos que existem casos de uma violência sexual, de um estupro, que ocorreu há um dia, uma semana, um mês, 10 anos. Então, assim, imagina um caso que vem acontecendo há tanto tempo. E a gente não pode mensurar que um caso de um dia seja mais traumático que um caso de 10 anos. Mas é claro que, se a gente for embasar no tempo, é realmente mais traumático e os danos são muito maiores. Então, quanto mais rápido a gente consegue fazer um trabalho em cima disso, menor são os traumas futuros. E sem contar que, às vezes, a criança não vai demonstrar um trauma agora. Às vezes, daqui 10 anos, por exemplo, ela vai ter problemas de relacionamento, entrosamento com o grupo. Normalmente, quando a violência sexual acontece, os primeiros sintomas são relatados na escola, porque o rendimento escolar diminui, a criança fica mais introspectiva, a criança tem dificuldade com lidar, às vezes, com adultos, e em casa, como a gente sabe que a gente vive nesse mundo capitalista e que corre muito atrás desse rendimento, o pai e a mãe não têm muito contato com a criança e, às vezes, nem observam muita coisa. Então, é importante também que, nesse momento, os pais que estão tendo aí a oportunidade de ficar junto com os seus filhos em maior tempo, e até aqueles que não estão tendo, observem os seus filhos, observem a qualidade do sono dessa criança. Tem criança que, quando passa por uma situação dessa, dorme demais ou não consegue dormir, tem criança que chora, tem criança que fica mais introspectiva, tem criança que se automutila, tem criança que você percebe que ela fica mais desorientada, tem criança que joga esse sentimento para o corpo, né? Promove até situações onde ela tem complexos alérgicos, dores. Enfim, observem, questionem os seus filhos de uma forma muito empática sobre o que vem acontecendo. Pode ser uma violência sexual? Pode, mas também pode ser um outro contexto psicológico que também pode ser tratado.